religiosidade e não falar daquilo que as move, daquilo que nos move enquanto seres constituídos não só de questões da sobrevivência, mas também das suas reexistências, ou seja, dos seus traços de encantamento com a vida e na vida, que implica também movimentos políticos, que implica também diretamente uma resistência contra o racismo. O livro que eu tenho aqui, Rap e Religião no Brasil, Ensaios e Perspectivas, que eu juntei junto com o meu orientador e com outro colega, eu vou apresentar em 1 minuto, mais ou menos, o que está aqui dentro, e aí eu vou terminar a minha fala trazendo um pouquinho assim de um pano geral, e a gente vai ouvir música, porque não tem como falar de rap e religião e não ouvir um pouquinho. Eu vou soltar aqui poucos segundos para a gente ter um pouquinho dessa experiência. Esse livro, ele reúne artigos que eu fui produzindo ao longo do mestrado. Não é a dissertação do mestrado. Meu mestrado foi discutindo o imaginário religioso dos racionais. Eu tentei perceber o que configura o imaginário religioso desse grupo, e uma das conclusões foi que esse grupo, na verdade, é uma encruzilhada religiosa, uma encruzilhada mítico-poética, porque se a gente pensa nos racionais, pessoas que vieram de 2 cantos diferentes da periferia de São Paulo, que foram criados inclusive em terreiro, mas também tiveram as suas experiências na periferia moldadas por um pentecostalismo que se espalha no país a partir da década de 90. Esse grupo ele acaba sendo um caleidoscópio, uma encruzilhada, melhorando, uma encruzilhada dessas experiências religiosas que a gente tem no Brasil. Eu pude estar escrevendo sobre Alice Guel, uma outra rapper, uma rapper trans, que tem também uma experiência muito interessante, assim, articulando a sua religiosidade pentecostal junto com um corpo negro travesti, do qual ela mesma, o tempo todo aponta nas suas canções. Então, um corpo herético no rap, uma teopoética erótica em Alice Guel. Os nomes é difícil, mas é de fácil leitura, tá, gente? O mundo mítico poético de Baco Chico Blues, que é um rapper baiano que movimenta nas suas canções, enfim, a sua pertença, ao candomblé, aos seus orixás e toda a sua comunidade. Então eu tento olhar ali erotismo e religiões no rap a partir do Baco Chico Blues. Síntese, que é um grupo também do interior de São Paulo, que modifica ali a partir de um catolicismo popular muito forte, canções de intensidades místicas muito profundas, do qual eu tento aqui analisar. No princípio era o rap, a construção do mito em Racionais MCs, que aí eu tento trazer um pouco dessa noção dessas cosmogonias, desses mitos iniciais das religiões, e como que o Racionais também tem uma cosmogonia, uma mitologia própria a partir da sua canção, principalmente no disco Sobrevivendo no Inferno, que é considerado a Bíblia do rap nacional. Se você lembra aí da capa do disco Sobrevivendo no Inferno, tem lá uma cruz, tem um salmo, dentro do encarte tem o grupo e o KLJ, que é o DJ, segurando uma Bíblia católica muito grande. Eles tiram uma foto assim na frente de uma igreja católica, e ao mesmo tempo que é um disco que abre, como a gente ouviu no começo da minha fala, um Ogum. Então a gente tem ali toda uma trajetória de um Gênesis, que é a segunda canção desse disco, inclusive, e até chegar na Fórmula Mágica da Paz. Então eu fico tentando, nesse artigo aqui, pensar essas configurações mitológicas, cosmogônicas dos Racionais MCs. A nova condição religiosa do rap, os modos mítico-poéticos e a teologia de reexistência. Eu tento trazer aqui uma reflexão sobre como que o rap ele vai falando, uma espécie de historiografia ou uma tentativa de entender como que o rap foi falando de religião ao longo dos anos, ao longo da história. E aí o Emicida foi muito importante para pensar isso aqui, o Sabotagem foi muito importante para pensar isso aqui, e isso... Fazer o café lá para nós, tá? É muito importante para mim, porque é um resultado. Lindão.